Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia. O que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Pois bem, vamos começar com uma informação sobre um encontro nacional do Ministério Público que foi realizado aqui em João Pessoa durante 2 dias. Terminou hoje aqui na capital a 9ª edição de reuniões do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos, dos Estados e da União. Os participantes apresentaram sugestões de melhorias em diversas áreas. Eles se reuniram para discutir o que pode ser feito para melhorar a saúde, educação, meio ambiente, o combate à violência contra a mulher, o sistema carcerário, as políticas públicas para as pessoas com deficiência e para os idosos e os direitos para as crianças e adolescentes. Temas importantíssimos, né, e que tem uma repercussão em todos os estados. Ou seja, nós discutimos na área de criança e adolescente, especificamente, sobre temas da área de proteção à criança e adolescente e também da área da medida protetiva, medida socioeducativa. Ou seja, a grande importância é poder ter estratégias conjuntas e que conjuntamente possa fortalecer essas estratégias a partir do momento em que se faça a execução do que se discutiu. Aqui estavam os membros do Ministério Público de todo o Brasil. Nesta sexta-feira, eles apresentaram as sugestões de melhoria em cada uma das áreas. Trouxeram exemplos de cada estado e definiram o que deve ser feito para evitar os problemas sociais. A gente teve a preocupação muito grande de trazer os debates mais atuais do dia a dia que podem refletir na vida do cidadão. Então nós trouxemos aqui os debates referentes ao ensino médio, a reforma do ensino médio recém-aprovada, que vai alterar a base nacional curricular. A gente também trouxe aqui os estudos referentes à emenda constitucional do final do ano passado, que limita teto de gastos com educação e saúde, ou seja, o financiamento da educação tem que ser questionado, tem que ser apurado, tem que ser levado em consideração, e também a fiscalização correta do emprego de verbas públicas por parte dos gestores, prefeitos, secretários e também governadores, para que essas verbas consigam chegar diretamente a quem mais necessita, que são os nossos queridos cidadãos que estão estudando, especialmente crianças e adolescentes. Esta foi a 9ª edição da reunião do Grupo Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos de todos os estados e da União. As decisões tomadas aqui devem começar a valer nos próximos dias. Isso aqui vai ser deliberado e vai ser replicado em todo o Ministério Público brasileiro. A gente submete isso ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que aprova os enunciados aqui deliberados, e a partir daí a ideia da gente é que a gente possa replicar em cada estado, em cada Ministério Público, e a sociedade possa ter acesso a esse trabalho que o Ministério Público faz em prol da própria sociedade. O Tribunal de Contas do Estado realizou hoje um encontro sobre a participação, sobre a fiscalização nas casas legislativas. O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro André Carlos, falou dessa reunião que aconteceu hoje no TCE. O Tribunal de Contas tem encaminhado comunicados, eles podem fazer consultas à casa, então, ou seja, nós estamos com esses processos de acompanhamento, incrementando e concretizando o acompanhamento com a interação virtual. Hoje é uma recepção presencial e eles aqui vão poder ter informações sobre fatos relacionados à sua gestão, despesa, pessoal, licitação, previdência, enfim, elementos que estão ali no dia a dia da gestão das câmaras de vereadores. A Executiva Estadual do PMDB decidiu adiar a reunião prevista para a próxima segunda-feira. Foi um pedido feito pelo próprio senador Raimundo Lira ao também senador José Maranhão, que é presidente estadual da Legenda. Segundo Lira, é importante a presença dos 3 deputados federais, Hugo Mota, Veneziano Vital do Rego e André Amaral. Acontece que Hugo Mota está fora do Brasil, em lua de mel, e ele espera
a participação de todos os integrantes para discutir as divergências internas. Nós vamos falar sobre essa discussão da unidade do PMDB. O deputado Ranieri Paulino, com quem a gente conversou hoje pela manhã, defende a unidade do PMDB. Como eu sou desapegado a cargos públicos e não tenho dificuldade com isso, eu não tenho em nenhum governo municipal, estadual ou federal ninguém indicado e tenho feito partido, eu tenho feito militância dentro do partido. E o PMDB, historicamente, sempre foi um partido de pessoas engajadas aos seus projetos. Eu acho que o sentimento partidário sempre falará mais alto, porque eu pelo menos, onde eu tenho andado, eu tenho buscado defendendo esses postulados e, historicamente, quem observa aí o partido, a postura do partido histórica, sempre foi de muita resistência. E, mais uma vez, acho que o PMDB dará essa demonstração de desapego ao poder, a cargos, e, sobretudo, apego à Paraíba, um projeto maior, que é normal, que é natural. Acho que todo partido, e eu respeito todo partido, que tem plantel, que queira disputar a eleição, que queira, inclusive, formar militância, que queira participar através do seu partido nas casas legislativas, nas prefeituras, no governo do Estado. É legítimo que todo partido busque isso. Bom, ainda hoje, no 27 Segundos, você vai acompanhar uma entrevista completa do ex-governador Roberto Paulino, pai de Ranieri Paulino. Nós falamos de vários temas, inclusive sobre essa crise interna no partido e as expectativas em relação às eleições do próximo ano. Mas falar em Ranieri, nós conversamos também com ele sobre um tema de destaque que encerra o noticiário político da semana, os 3 anos da Operação Lava Jato. Afinal, são quase 200 prisões que incluem vários políticos e têm influenciado as disputas eleitorais no país. Eu estou vendo, mesmo que ainda a passos lentos, uma mudança comportamental por parte das instituições, por parte dos políticos e por parte da sociedade. Aquela visão ainda de que existia intocáveis ou que a justiça não pegava peixe grande, essa percepção ela está mudando e isso ajuda muito, inclusive, no próprio controle social que as pessoas devem ter das instituições, da classe política. Então eu acho que existe sim uma mudança de comportamento ao longo desse tempo. Claro que ainda é muito lento, ainda é paulatina, talvez as próximas eleições ainda não tenham uma resposta concreta disso, mas eu vejo um futuro virtuoso após esse momento de turbulência que o Brasil passa. O deputado estadual Bosco Carneiro também falou sobre as investigações da Operação Lava Jato e ele elogiou a produtividade e a transparência do processo. Ele falou que espera que não passe no Congresso a anistia ao Caixa 2. Eu tenho uma posição que a Lava Jato é um instrumento, uma ação, uma atividade que está sendo muito produtiva para o Brasil, inclusive contribuindo muito até para o fortalecimento da democracia e para o aprimoramento do sistema político. Nós sabemos que o sistema político brasileiro é um sistema corrompido e essa corrupção institucionalizada, a Lava Jato está fazendo um grande papel em favor da sociedade brasileira no sentido de que esses vícios não ocorram mais e que, na verdade, o processo seja cada vez mais transparente, democrático e que o povo possa eleger seus representantes de forma correta e legítima. Você acha que o Congresso vai ter coragem de aprovar a anistia ao Caixa 2? Eu acredito que não, porque além de legislar em causa própria, seria uma coisa, no mínimo, amoral, aética, e que, nesse sentido, eu não acredito que o Congresso vá fazer esse tipo de anistia, vá propor esse tipo de anistia e vá, na verdade, aprovar. Eu acho que nós temos que contribuir para o fortalecimento das instituições democráticas e, nesse sentido, eu sou contra essa anistia. E o deputado Bosco Carneiro entende de investigação, afinal foi ele o relator da CPI da telefonia na Assembleia Legislativa. Ele falou dos resultados e do cumprimento dos acordos firmados com as operadoras que se comprometeram em melhorar seus serviços. A telefonia móvel deu resultados, não terminou em pizza. O resultado foi o termo de compromisso com 4 operadoras, a CPI assinou. Isso correspondeu a mais de 235 milhões de investimentos na Paraíba, além de internet gratuita nas escolas da zona pública, da zona urbana e da zona rural. As
escolas públicas. Então o trabalho foi muito grande durante esses 2 anos e agora estamos apenas na fase de fiscalização e recebendo as operadoras para prestar conta das ações que foram efetivamente feitas. O nosso papel agora é fiscalizar o cumprimento desses investimentos por parte das operadoras. Inclusive, na próxima quinta-feira, nós estaremos nos reunindo aqui com a direção nacional da Vivo, que irá trazer, fora esses compromissos assumidos com a CPI, não posso adiantar porque não tenho conhecimento ainda do conteúdo, mas irá também anunciar outros investimentos no estado da Paraíba. Vamos voltar a falar da Operação Lava Jato, que nesta sexta completou 3 anos de funcionamento, com 198 prisões e mais de 10 bilhões recuperados. Enquanto muitos fazem uma avaliação positiva dessa operação, o deputado Renato Gadelha, do PSC, se mostra mais pessimista. Na opinião dele, não há resultados positivos de todo esse processo, enquanto o país ainda discute a anistia ao Caixa 2. Meu receio é que nós não vamos colher em tempo algum, porque já se fala numa anistia geral e ampla dentro do Congresso. Isso é muito ruim, porque expôs as vísceras da nação, à população, e depois querem anistiar, passar uma esponja em tudo como se nada tivesse ocorrido. A partir daí, se isso acontecer, o país não terá mais leis, não terá mais justiça, cada um pode fazer o que quer, porque pode ser anistiado, dependendo da vontade do Congresso Nacional. A Assembleia Legislativa concedeu hoje pela manhã o título de cidadão paraibano a Paulo Maia, que é o atual presidente da Seccional Paraíba da Ordem dos Advogados do Brasil. Paulo Maia é pernambucano, mas mora e trabalha há muitos anos em João Pessoa, atuando tanto como professor de Direito como advogado. Quem propôs a homenagem foi o deputado Renato Gadelha. Eu sou muito justo e criterioso nessas escolhas de pessoas para conceder títulos e honraria. É o primeiro título que eu dou aqui na Assembleia. Paulo Maia merece toda essa homenagem, porque é um excelente professor. A prova disso foi a consagrada vitória, a maioria que ele teve para conquistar a OAB, fruto dessa dedicação como professor e reconhecimento dos seus alunos. Paulo já formou uma gama de grandes juristas aqui da Paraíba. E Paulo, além disso, é humanista, é um católico praticante, e por isso o senso de justiça é sempre mais aguçado. Por tudo que Paulo tem feito pela Paraíba na área do direito trabalhista, escritor, nós temos o maior prazer e uma honra de conceder esse título e homenagear esse grande agora paraibano. Agora a gente vai ouvir o homenageado. O presidente da OAB-PB, Paulo Maia, agradeceu a homenagem que para ele é o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela gestão à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba. Para mim é uma grande honra poder receber o título de cidadão paraibano. A Paraíba já me acolheu há muito tempo no seu coração e também me senti gratificado por esse acolhimento e procurei sempre trabalhar junto à faculdade, com os alunos, com os clientes, com todas as pessoas para o aprimoramento das instituições, do bom relacionamento das pessoas e da construção de uma sociedade mais justa e mais democrática. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida com o segundo bloco do 27 segundos. Fica aí ligadinho, é rapidinho o nosso intervalo. De volta com o 27 segundos desta sexta-feira, quando estamos comemorando aí, podemos dizer que estamos comemorando, afinal de contas é uma operação histórica. São 3 anos de Operação Lava Jato, com 198 presos e mais de 10 bilhões recuperados para o país. A Operação Lava Jato pega políticos, lideranças nacionais, executivos, empresários e continua a todo vapor, embora haja uma articulação muito forte dentro do Congresso para tentar, de uma forma ou de outra, dar uma escapatória para alguns acusados e alguns que já respondem, inclusive, como réus pelo Supremo Tribunal Federal e em outras instâncias da Justiça.
Nós aproveitamos a homenagem que Paulo Maia, presidente da OAB, recebeu na Assembleia Legislativa. Hoje pela manhã foi concedido o título de cidadão paraibano ao advogado. Você viu aqui no primeiro bloco do 27 segundos, mas nós conversamos com ele sobre também o atual momento dessas investigações da Operação Lava Jato. Afinal, além de regulamentar a atividade dos advogados, a OAB participa ativamente das discussões jurídicas e políticas da sociedade. A Operação Lava Jato, ela está dentro de um espírito da OAB que preconizou uma passagem a limpo das instituições e da maneira de fazer política. Já na época do presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, onde a OAB defendeu o fim do financiamento privado nas campanhas e também a apuração da corrupção e a criminalização do Caixa 2. Isso está acontecendo agora. Entendemos que a Operação Lava Jato é essa, adentra nesse processo, nesse mecanismo de passar limpo as instituições e a política, extirpando o câncer da corrupção. Agora, uma das coisas que a OAB também procura fazer é que esse processo de passagem a limpo siga as garantias e mecanismos legais de defesa. Os 3 anos da Operação Lava Jato também foram o tema de uma entrevista que eu fiz com o Dr. Aloysio Bezerra, juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa. E nós começamos esse bate-papo perguntando o que ele vê de mudanças no comportamento da sociedade com essas investigações e processos. Eu tenho a impressão que teve um grande significado, porque mostrou o seguinte, que a impunidade neste país está cada vez mais sendo reprimida, diminuindo, com o avanço dos trabalhos da Justiça, da Polícia Federal e do Ministério Público. O Ministério Público é o grande ator dessa situação toda, né, de investigação, juntamente com a Polícia Federal. E no âmbito da Justiça, nós temos um exemplo primoroso, que é o trabalho do juiz Sérgio Moro. Uma vara especializada em lavagem de dinheiro, que possibilita maior agilidade na tramitação dos processos. E aí nós temos vários julgamentos já realizados, como também absolvições. Acabou aquela sensação de impunidade? Continua porque a corrupção ela é resistente. Veja que na época do mensalão, né, aquele grande escândalo, a Lava Jato continuou trabalhando, funcionando e avançando no dinheiro público. Então, eu acredito que hoje, com as devidas proporções, há uma situação menor, mas eu acredito que os dutos de corrupção continuam fluindo neste país. O senhor participou aqui na Paraíba, durante alguns anos, da coordenação de um grupo de magistrados, né, de desembargadores, juízes, que cuidavam do combate à improbidade administrativa e vamos dizer assim, a aceleração do julgamento de várias ações referentes a gestores públicos municipais. Isso também ajudou, a chamada Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça. Isso ajudou no combate à corrupção? A corrupção, ela precisa ser combatida de forma geral. Um esforço coletivo de todos os setores da Justiça, do Ministério Público, das polícias civil, também tem sua participação, e da Federal. Na Paraíba, foi um grande exemplo, um exemplo muito positivo, porque durante 4 anos nós julgamos mais de 2.000 pessoas, condenamos 55% desse total, e mostrou que se no âmbito federal a Justiça tem funcionado, aqui também no estado da Paraíba, como nos demais estados, já que a Meta 4 ela tem a atuação em cada estado da nação. Então, aqui na Paraíba, nós cumprimos o dever de casa com seriedade, com determinação e, acima de tudo, com espírito de justiça. Tá. O Supremo Tribunal Federal considerou e validou que a prisão dos acusados já em sentença de 2º grau. Isso não reprime um pouco o direito de ampla defesa dos acusados? Olha, a culpa ela é constituída, formada no 1º grau e ratificada, consolidada no 2º grau. Recursos para o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são de naturezas processuais. Portanto, eu acho que a decisão deve ser executada provisoriamente no 2º grau. Agora, esse debate ainda não está definido, porque o Supremo mesmo está muito dividido. Tem ministros de um lado
e do outro. E com essa nova composição, não sabemos qual vai vigorar a linha de entendimento. Já há uma previsão para julgamento desse caso? Não, isso vai esperar um recurso aí, uma súmula vinculante nesse sentido, e vamos ver o que é que o novo ministro vai ser decisivo a participação dele, porque só foi decidido por um voto. E isso na hora que for recolocado em julgamento, até porque tem uma parte dos ministros que estão cumprindo e outra não. Certo. Então, se o Supremo Tribunal Federal pacificar essa questão e criar a súmula vinculante indica que ela vale para todo o país e para todos os casos na mesma tipificação de crime, é isso? Exatamente. Passa a ser obrigatória a sua aplicação por todos os demais tribunais. Tá. Na sua opinião, onde foi que o judiciário acertou nesse tipo de operação de combate à improbidade administrativa e onde é que o judiciário ainda falha? Olha, eu acho que o grande problema de combate à corrupção é a morosidade judicial. A morosidade é a grande aliada da impunidade. Então, eu entendo que, primeiro, deveria a justiça ter várias especializadas, mesmo que fosse juízos coletivos, para cuidar só dessa matéria de corrupção administrativa, de crimes contra a administração pública e também a simplificação dos processos. O processo civil no âmbito da improbidade e o processo penal precisa ser simplificado para que faça os processos fluírem com maior rapidez. E também é fundamental que os tribunais deem prioridade e agilidade a esses feitos. Daí, uma ideia seria uma Câmara exclusiva para tratar dessa matéria. Vou citar aqui um exemplo, eu vou ficar sempre repetindo esse exemplo, nesse caso do goleiro Bruno. Ora, faz 4 anos que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julga uma apelação, não julga essa apelação. Nós temos um outro caso em São Paulo, faz 11 anos. Então não pode um tribunal passar tanto tempo para julgar uma apelação. E aí o advogado de defesa pega essa brecha da lei, já que o tribunal não julga, não há sentido da pessoa ficar detida. Olha, sem um julgamento formal. Com excesso de prazo e constrangimento legal amplamente demonstrado. O senhor é escritor, tem vários livros sobre o tema, sobre combate à improbidade administrativa, já está preparando um novo volume, uma nova edição. Aí eu gostaria de saber o seguinte, o judiciário tem como barrar uma tentativa de ludibriar toda essa operação Lava Jato com articulações que estão ocorrendo no Congresso Nacional, como a blindagem de todos para que o Caixa 2 deixe de ser crime? Olha, o juiz, os tribunais, eles estão submetidos à lei. Nós cumprimos o que a lei exige, estabelece. Agora, eu não acredito que sejam criadas leis que venham dificultar ou venham premiar a impunidade. A sociedade está vigilante, atuante e vai reagir, com certeza, se assim procederem. As 10 medidas de combate à corrupção defendidas pelo Ministério Público Federal, apresentadas com o respaldo popular de milhões e milhões de assinaturas, elas são ideais para o Brasil? Olha, esses 10 milhões que assinaram, não assinaram sem saber o que estavam assinando, né? Essas 10 medidas, eu tenho alguns questionamentos. Por exemplo? O habeas corpus. Você não pode restringir a largueza do habeas corpus. É uma coisa que não tem o menor sentido. E nem é com isso que você vai agilizar o combate à corrupção, né? A outra é a prova ilícita de boa-fé. Imagine você submeter uma pessoa à tortura dizendo que está agindo de boa-fé para extrair dela uma confissão. E outras decisões aí, outras colocações que não acrescentam nada. O principal, a meu ver, não foi tocado, né? Que é o sentido de simplificar o processo e especializar a justiça nesse ramo de combate à corrupção. As penas têm que ser mais duras? As penas são razoáveis. A meu ver, tem leis para tudo. A legislação, ela atende bem. A parte processual e a estrutura da justiça é que precisa ser focada. Pois bem, daí a entrevista do juiz Aloysio Bezerra Filho, ele que é o titular da 6ª Vara da Fazenda Pública
escritor com vários livros tratando exatamente do combate à improbidade administrativa. Essa entrevista foi concedida hoje à tarde na TV Correio, no programa Correio Debate. Nós vamos ao intervalo e a gente volta em seguida. É rapidinho, fica aí que ainda tem muitos temas para a gente tratar e você acompanha no último bloco do programa uma entrevista também no Correio Debate com o ex-governador Roberto Paulino. Ele fala do momento do PMDB e das expectativas em relação às eleições do próximo ano. Fique ligado, é rapidinho o nosso intervalo. De volta com 27 segundos, terceiro bloco do programa desta noite de sexta-feira. Olha só, de uma só vez, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gervásio Maia, extinguiu 5 pedidos de abertura de comissões parlamentares de inquérito, incluindo a do Empreender. A comunicação foi feita no Diário do Legislativo dessa quinta-feira. O oposicionista Tovar Correia Lima mostrou indignação e rebateu o argumento de que já há 3 comissões de investigação em andamento. Foi, de fato, uma surpresa hoje a publicação no DPL do arquivamento das CPIs que eram propostas no ano passado. Essa nossa, de nosso interesse, era uma propositura de Dinaldinho Vanderlei, que pedia a abertura da CPI do Empreender, com as assinaturas e todos os trâmites legais e regimentais da Casa. E, infelizmente, o presidente não abriu na legislatura passada, afirmando e argumentando que havia 3 CPIs abertas e, por conta disso, ela não poderia ser aberta através do seu regimento. O que é interessante é que todos vocês da imprensa e toda a população sabe que aqui tem uma CPI funcionando realmente, a CPI da telefonia. As outras 2, ninguém nunca viu uma única sessão, a instalação, nem funcionando em lugar nenhum. Então, na verdade, só existia uma funcionando. Havia o primeiro argumento da mesa para que a gente não pudesse, eu posso até dizer, o primeiro artimanha regimental. Vou usar a palavra artimanha regimental. Mas, no entanto, quando virou a legislatura, nós mais uma vez fomos à mesa, fustigamos pela abertura da CPI do Empreender. E não, como se não bastasse a não abertura do Empreender, e aí sim houve uma manobra por parte da mesa da Casa, com a pedido de abertura de outras 2 novas CPIs, e aí arquivando a CPI do Empreender. Bom, tá aí a gente vai falar agora da abertura dessas 2 novas comissões parlamentares do inquérito. Uma foi apresentada pelo deputado Inácio Falcão, que é do PTdoB. A proposta do deputado Inácio Falcão, esse requerimento é para investigar denúncias de que as leis que tratam de direitos dos consumidores não estão sendo cumpridas na Paraíba. A segunda proposta de abertura de CPI foi apresentada pelo deputado Anísio Maia, do Partido dos Trabalhadores. É a que visa investigar o descumprimento das legislação que tratam da conduta dos bancos em relação aos clientes aqui também no estado da Paraíba. Com a apresentação dessas 2 propostas de CPIs, já há também funcionando uma terceira CPI na casa, que é a CPI da telefonia móvel. Você viu no primeiro bloco, inclusive, o depoimento do relator, que é o deputado João Bosco Carneiro. Com o funcionamento dessas 3 CPIs, a mesa não pode receber um 4º pedido de CPI. Então, fica inviabilizada até a oposição reapresentar a CPI do Empreender. Agora, o fato inusitado da semana é que os deputados assinaram o pedido dessas 2 novas CPIs. Agora, quem apareceu para defender esse ato que arquivou os pedidos de abertura das novas CPIs foi o governista Jeová Campos. Aí vem o mais inusitado ainda. Ele disse que as propostas que ele mesmo assinou não têm objeto definido e ele não sabe quem são os autores dessas propostas. Eu assinei honrarias, assinei proposta de CPI, certo? Essa propositura me foi feita, eu subscrevi. Aqui na casa, eu penso que é preciso, de fato, estabelecer algumas regras sobre o funcionamento, principalmente das comissões parlamentares de inquérito, certo? Toda CPI, ela precisa ter um objeto definido. Você não pode fazer uma CPI de forma genérica, tá certo? Os autores da propositura deverão, no curso da próxima semana, apresentar para o plenário quais são efetivamente
os objetos que se pretende investigar nessa CPI. Quem são os autores? Eu acredito que todos os deputados que assinaram. Ontem mesmo, quando se... E quais são essas duas CPIs, deputado? As duas CPIs que propuseram ontem aqui para a gente subscrever, quem me trouxe aqui foi um dos deputados da Casa, com o compromisso de fazer um esclarecimento a todos os deputados na próxima semana quais são os objetos dessas CPIs. Mas quais as denominações dela? Bom, aí nós temos que localizar o autor da CPI para poder assumir a CPI. Então, só para a gente revivar a memória do deputado Jeová Campos. Uma é do deputado Inácio Falcão, que trata da investigação sobre o suposto descumprimento de lei relacionados aos consumidores. E a outra do deputado Anísio Maia, que trata também de investigar por que as leis que regem a relação entre agências bancárias e clientes estariam sendo desrespeitadas na Paraíba. Tá aí, o deputado assinou sem saber nem quem era o autor. E depois que ficou sem mandato, o ex-deputado e ex-vereador Raoni Mendes segue acompanhando o governador Ricardo Coutinho nos eventos e solenidades. E todo esse apoio deve ter retorno com a volta à Assembleia ou a um cargo no Executivo, foi o que disse o governista Trócoli Júnior, que é do PROS. O governo está movimentando o tabuleiro, digamos assim, o xadrez político da Paraíba para que ele continue aqui na Assembleia Legislativa. Acredito que até o final do mês de março essa situação estará resolvida. Tem algum deputado que já está dando sinais de que vai pedir licença? Olha, isso é uma articulação do líder do governo, Hervásio Bezerra, que competentemente exerce a liderança aqui na casa, e é um desejo de todos os colegas da bancada do governo a permanência de Raoni aqui. Quanto a deputado tirar licença ou assumir algum cargo no Poder Executivo, isso está sendo conversado com o governador e com o líder do governo. Mas aguardem que até o dia 30 de março, com toda certeza, essa situação estará resolvida. Bom, vamos mudar um pouco o tom da conversa, vamos falar sobre transposição. A tão esperada água do São Francisco, que parecia um sonho para muitos, está na Paraíba. Em Campina Grande, onde um racionamento dura mais de 2 anos, a população está sendo orientada a continuar com disciplina no consumo. Desde dezembro de 2014, quando começou o racionamento em Campina Grande, Dona Bernadette economiza a água da forma que pode. Minha filha, depois que começou, mudou 90%. Porque a gente não tem mais liberdade de tomar um banho direito, como se tomava, quando tinha água direto. Não tem mais direito de lavar uma roupa bem lavada, como se lavava. Tudo tem que ser economizado. Tá, tudo que a gente vai fazer com água tem que economizar. A lavagem da roupa só é feita uma vez por semana. No banheiro, a água do banho é amparada em baldes para usar na descarga. E na descarga ainda tem uma garrafa PET, também para economizar. Em todas as áreas tem que ter economia. Porque se você for lavar uma calçada, quanto vai de água, né? Tem que economizar na máquina de lavar. Como é que a senhora faz, por exemplo, na cozinha? Como é que a senhora economiza na cozinha? Eu lavo o prato numa bacia e às vezes na pia. Fecha a pia, ensabou a louça, depois enxagou numa bacia. A esperança é de que, com a chegada das águas da transposição, o abastecimento normalize em Campina Grande e nos 18 municípios abastecidos pelo açude de Boqueirão, que atualmente tem menos de 4% da capacidade total. Mas, de acordo com o gerente regional da Cagepa, o fim do racionamento vai ser gradativo. Desde o dia 18 de julho de 2016, estamos consumindo o volume morto ou volume intangível do açude Boqueirão. Só poderemos pensar em suspender o racionamento quando voltarmos à situação de não mais utilizar o volume morto, que naquela época eram 33 milhões de metros cúbicos acumulados. Hoje o manancial está com 15 milhões. Então, a distribuição da água continua da mesma forma. Zoneamento, com uma zona sendo abastecida e a outra não. Quando se atingir a saída do volume morto, é que vai se repensar uma nova distribuição. Dona Bernadette tem esperança que a vida mude quando as águas novas chegarem. Tenho expectativa de vir também que Deus manda do céu, né? Que é a expectativa mais que a gente tem é do céu. Tem que ficar uma lição da crise hídrica,
que vivenciamos, que é o uso racional da água. Lembrando também que o sistema de transposição é um sistema muito grande, com 6 estações elevatórias de bombeamento, e que nessas estações também poderá haver problemas ao longo do funcionamento. Ou seja, surgirão problemas que a gente precisa estar aptos a resolvê-los. E o uso racional da água é a indicação mais coerente por tudo que vivenciamos. Vamos no intervalo e a gente volta em seguida com 27 segundos na noite desta sexta-feira. Fique ligado, a gente ainda vai falar sobre recuperação do açude Boqueirão e depois uma entrevista com com o ex-governador Roberto Paulino. Fique ligado. De volta com 27 segundos pela RCTV, canal 27. A expectativa da Agência Estadual da Gestão das Águas, a AESA, é de que o volume de vazão aumente de 2 para 4 metros cúbicos por segundo a partir deste sábado, saindo de Monteiro até Poções. Com isso, aos poucos, esse volume de vazão vai aumentando até chegar a 9 metros cúbicos por segundo. Isso significa que são 9 mil litros de água da transposição do Rio São Francisco para a calha do Rio Paraíba, chegando ao Rio Poções, depois passando por Camalaú, chegando depois ao açude de Boqueirão, Epitácio Pessoa. Ainda falando sobre o abastecimento de água na região polarizada por Campina Grande, você vai ver como o açude de Boqueirão está se preparando para receber essas águas do Rio São Francisco com as obras de modernização e recuperação. Confira na reportagem de Maiara Medeiros. Às margens do açude, homens trabalhando. O silêncio foi substituído pelo barulho das máquinas, que fazem o trabalho de desassoreamento. A recuperação e modernização da infraestrutura do açude Epitácio Pessoa teve início em janeiro desse ano e segue até o primeiro semestre de 2018. As comportas que servem de saída de água para a Cajepa e a calha do rio, assim como a torre da tomada d'água, passam por manutenção. O processo de recapeamento do solo também está sendo agilizado. Tudo para que boa parte dessas obras estejam prontas para receber as águas da transposição do Rio São Francisco. A obra está dentro do cronograma do DENOX, né? A gente está intensificando os trabalhos aqui, como vocês estão vendo, nessa área, em função da chegada das águas do São Francisco. Nós queremos, daqui a 30 a 45 dias, estar com essa parte aqui pronta. A manutenção geral de toda a estrutura do açude de Boqueirão precisa estar pronta até o fim de abril. Para isso, cerca de 20 homens trabalham diariamente nas obras, que têm um investimento de mais de 9 milhões de reais. De acordo com o DENOX, a parte mais complicada é a da limpeza, já que o açude está com menos de 4% da capacidade total, o que acumula muita lama. Aqui é o dique que dá acesso às comportas, né? Então, como você está vendo, a máquina está desassoreando essa área aí, tirando esse material, para fazer toda a limpeza, para quando a água chegar, tá tudo pronto. Equipamentos que estavam embaixo d'água há mais de 60 anos estão sendo recuperados e os que não podem ser reaproveitados vão ser substituídos por outros. A intenção é que todo esse processo esteja pronto até a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco, que está prevista para o final de abril. O sangradouro do manancial está sendo ampliado. Ele, que está seco há mais de 3 anos, também precisa estar pronto para receber água nova. As águas da transposição do Rio São Francisco seguem em direção ao açude Epitácio Pessoa desde a última sexta-feira, dia 10, quando as comportas foram abertas em Monteiro. O Ministério Público Federal avalia qual a vazão que chega ao açude Poções, primeiro manancial a receber as águas do São Francisco na Paraíba. Esse acompanhamento tem como objetivo evitar atrasos no caminho das águas e seguir à risca o cronograma do Ministério da Integração. Em Boqueirão, os moradores acompanham de perto as etapas que aproximam a água do açude.
E é difícil conter a ansiedade, na esperança de que as melhorias comecem a surgir. A gente sente aquela alegria que vai melhorar para a gente. Daqui a uns 3, 2 meses, 4 meses, ninguém sabe. Mas vai ficar melhor. Está ansioso? Muito ansioso. E com o coração batendo a mil. Pois é, está aí a importância dessas águas da transposição do Rio São Francisco, elas que devem chegar ao açude Epitácio Pessoa, Boqueirão, que abastece não só Campina, mas 18 municípios na região do Piemonte da Borborema. E elas devem chegar por volta de 40 a 45 dias. E com a volta da bomba que quebrou, que foi para São Paulo consertar, a vazão da água vai se normalizar e até aumentar para que esses prazos sejam cumpridos. Bom, e na próxima segunda-feira haveria o encontro da Executiva Estadual do PMDB para discutir a crise interna. O PMDB marcou para o próximo dia 27, aliás, remarcou para o próximo dia 27, essa reunião da Executiva que vai discutir fundamentalmente a unidade do partido. E no Correio Debate da TV Correio, quem conversou conosco foi o ex-governador Roberto Paulino. Ele falou sobre esse tema e também fez as projeções para o ano de 2018, que é um ano eleitoral e que o PMDB espera estar unido. Na hora precisa, ele se une. No momento ideal, a gente se une. Num partido democrático como é o nosso, existe e vai sempre existir divergências. A diferença na Paraíba entre nós e os outros é que nos outros ninguém fala. Tem medo dos caciques. Não é? Ninguém vê um deputado criticar um presidente de um partido ou o comandante de um partido. Mas no PMDB tem essa liberdade. As pessoas falam e às vezes falam e acham que isso é desunião. Realmente tem divergências das ideias. Eu estava aqui agora com o João Fernandes e João, na época que ele era deputado, né, era vereador. Foi um PMDBista, né? PMDBista. Ele era MDBista, como eu. Ele era vereador em Campina Grande, depois deputado, e João e muitos outros fazia parte de uma ala divergente dentro do partido. E toda semana ali na Assembleia tinha um plenário que era no gabinete de Zé Fernando de Lima. Era uma confusão tremenda. Na época, João Fernandes, presidente da Assembleia Legislativa. Zé Fernandes, presidente da Assembleia Legislativa, e João Fernandes também foi presidente da Assembleia. Abriu uma divergência, inclusive, com o governador Tarcísio Buriti. Que na época era do PMDB. Do PMDB. Então, isso aí sempre existiu, não é? Tinha o PMDB de Campina, não é? Que não tinha uma ligação boa com o de João Pessoa e dos demais cidades da Paraíba, e havia sempre os conflitos. Agora, o bom aqui com a gente é porque eu falo, veneziano fala, todo mundo pode falar. Agora, eu lhe pergunto, você já ouviu ou algum deputado do PSB ou do PSDB tem coragem de censurar e fazer uma crítica aos comandantes dos seus partidos? Pois é. Não. Agora, governador, o PMDB tinha marcado uma primeira reunião e me parece que houve uma intervenção sua e do seu filho, o deputado estadual Ranieri Paulino, para que essa reunião, a primeira lá atrás, fosse remarcada, para dar tempo a acalmar os ânimos, né? O senhor considera que esse tempo já foi dado, os ânimos já se acalmaram? Já. Inclusive, eu não fui, mas Ranieri foi. Eu não sei se você esteve. No último sábado, no casamento do deputado Hugo Mota, lá foi uma verdadeira confraternização. Além de uma festa bonita, elegantíssima, né? Houve também uma confraternização. As esposas, os deputados, Lira, Maranhão, Veneziano, Hugo, não é? Quer dizer, houve um entrelaçamento. E ali, além da festa, eles conversaram também sobre política, porque onde tem um político, geralmente a gente fala em política, não é? E foi-se falado isso, até essa reunião já ficou pré-agendada para uma nova data, e naquele momento realmente estava um clima meio chato por algumas questões, mas isso é normal. Numa casa onde tem um pai e um filho, onde tem apenas 4 pessoas, tem as divergências. Quantas vezes um pai, ele discute com um filho ou chama atenção a um filho e vice-versa. Isso acontece. Então, estava havendo um probleminha,
mas graças a Deus tudo foi equacionado. Eu dei a minha contribuição e também Ranieri. A gente sabia que naquele momento não era o ideal, mas tanto Lira como Maranhão chegaram a um consenso e a reunião seria hoje. Né? Não, na segunda-feira. Na segunda-feira, dia 20. Na segunda. Isso. Mas, segundo o senador Lira, pela lua de mel do deputado Hugo Mota, que está em viagem, não é? Ficou para o dia 27, porque o Hugo é um grande quadro dentro do partido e ele realmente merece ser ouvido. E são 3 deputados federais, né? 3. Houve uma preferência dos dirigentes do PMDB transferir para que todo executivo estivesse presente. Agora, governador, tem uma parte hoje, o senhor falou da divergência, que sempre houve, tem uma parte do PMDB hoje que está aliada ao senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, essa parte que apoiou a eleição de Luciano Cartacho aqui em João Pessoa. Tem outra parte que defende uma coligação com o PSB do governador Ricardo Coutinho. E tem uma parte até independente, como é o deputado Ranieri Paulino, que não segue nenhuma posição nem outra. Qual a sua avaliação do PMDB para 2018? O senhor acha que o PMDB pode seguir com quem, ou então o melhor é lançar nome próprio ao governo do Estado? É bom que fique claro que esse assunto de divergência não é só nós, não é só o PMDB da Paraíba. O PSB, na Paraíba, ele tem uma posição. A nível nacional, votou pelo impeachment de Dilma. Né? Na nacional, os líderes, senadores, ministros, lá estão com Temer. O da Paraíba está com Temer, mas está um pé lá e um pé cá. O governador Ricardo Coutinho. Né? Ele, em alguns ambientes, ele é Temer. Em outro ambiente, ele é Lula. Né? Mas isso aí faz parte da política. O PMDB mesmo, quando Michel estava na vice-presidência do partido, Michel, vice-presidente do partido, aliás, presidente do partido e vice-presidente da República, tinha uma corrente dentro do PMDB nacional contra o governo. Não é? Então, isso aí faz parte do contexto político. Isso nós temos exemplos vários por aí afora. O próprio PT tem mais de 10, 15, 20 correntes. Então, isso aí não é só o privilégio do PMDB. Mas o bom de tudo isso é quando nós sabemos distinguir isso e na hora oportuna estamos unidos para fazer o melhor pela Paraíba e ganhar as eleições. Mas o senhor defende a candidatura própria do PMDB? Defendo. Eu sempre defendi. E o bom disso é que tanto Lira, como Maranhão, como Veneziano defendem. E eu creio que não se engane, que o senador Raimundo Lira vai ser convocado pelas diversas correntes políticas da Paraíba para ser o candidato. O senhor acha que, então, que o PMDB pode liderar uma coalizão dessas forças políticas? Uma grande coalizão e a cabeça de chapa. Está na cabeça de chapa? Sim, porque vamos procurar primeiro. Ninguém sabe o que vai acontecer com essa Lava Jato. Ninguém sabe quem é que vai estar e quem é que não vai, não é? A partir disso, uma coisa que nós temos certeza é que Raimundo Lira é um nome limpo. Isso aí é que é importante. Já é uma referência para ele se credenciar a ser governador em 2018. Ele está dizendo que não quer, que quer voltar ao Senado. Mas se ele for convocado, se as principais lideranças, os principais caciques, não é, chamá-lo, com certeza, e também o povo paraibano, as lideranças, o vereador que está aí na base, o líder comunitário, com certeza ele poderá ser o nosso candidato. Chegamos ao final do 27 segundos desta sexta-feira. A todos uma boa noite, um bom final de semana. Eu estou de volta na próxima segunda-feira com o Rede Debate, ao lado de Helena Guimarães e Ecleton Monteiro. Fiquem agora com a programação da RCTV, do seu jeito, para você. Até lá!